Olá pessoal, beleza? Professor Ale aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de lei orgânica de armação dos búzios. Primeiramente, vamos falar de princípios e direitos fundamentais. O primeiro assunto, galera, é fontes do poder. E a gente sabe muito bem que o todo o poder remanda do povo. Então, o povo é que detém o poder, força. Bacana, né? Que pode exercer diretamente, ou seja, o povo exerce diretamente esse poder, ou por meio de representantes eleitos, também conhecido como indiretamente. Ou seja, eu detenho o poder, eu decido o futuro de Búzios. Top! Como que eu faço isso diretamente? Propondo leis. Sim, o povo pode propor lei, a gente vai ver isso aí mais à frente. Outra maneira, plebiscito, referendo. O que é um plebiscito? Uma votação. Vamos supor que querem privatizar um parque em Búzios, querem saber a opinião, né, da população. A população vai votar se decide ou não privatizar. Então veja que o povo decide, o povo vota diretamente se ele quer ou não quer. Ou também pode ser por meio de representantes eleitos. Eu não voto, mas eu elejo alguém para votar para mim. Os vereadores é um caso, é um exemplo clássico disso aqui. Então, eu exerço meu poder indiretamente. Como? Eu exerço meu poder como? Eu elejo diretamente, obviamente, os vereadores e os vereadores que me representam, criando leis, votando leis que sejam interessantes para mim. Então, ele faz para mim, né? Vamos dizer assim, por meio de representantes eleitos. Nos termos da Constituição Federal, do Estado do Rio de Janeiro e da Lei Orgânica, o exercício do poder só é legítimo quando no interesse do povo, até porque tudo tem que ter interesse do povo. É uma bobeira aqui, mas é importante. Soberania popular. A soberania popular se manifesta quando todos são asseguradas condições dignas de existência e será exercida, ou seja, a soberania popular será exercida. Esse poder, que a gente chama de soberania popular, o poder do povo, ela é exercida de qual maneira? Direta e indiretamente. Mas a gente pode especificar. Primeiro, pelo sufrágio universal, e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Pelo sufrágio universal. Sufrágio universal é o quê? É você poder votar e poder ser votado também. É você votar nos vereadores da sua cidade e também ser candidato, caso você queira. Esse é o sufrágio universal. E aí vem que, complementando, né, pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, quando você vota em alguém. Esse voto é direto, você vota diretamente nesse vereador, por exemplo, e é secreto, ninguém pode saber e tem valor igual para todos. Outra maneira, galera, é o plebiscito e pelo referendo. São votações, ou seja, o povo vai lá votar se quer ou não a respeito de alguma coisa. Imagine que querem privatizar um parque e querem saber a opinião do povo antes de privatizar. Então o povo vai lá, quer privatizar sim ou não? Você bota sim ou bota não. E o referendo é depois que privatiza. E aí quer saber se o povo concorda ou não com a privatização, por exemplo. O referendo acontece depois. Outra maneira da soberania popular ser exercida é pela iniciativa popular no processo legislativo, ou seja, o povo propõe uma lei para ser votada na Câmara, o povo propõe uma emenda à lei orgânica, por exemplo. A gente vai ver como isso é possível nas aulas que vão vir. Outra maneira também é participação nas decisões do município, por meio de conselhos, associações, por meio de conselhos, por exemplo, e ação fiscalizadora sobre a administração pública. ONGs que fiscalizam ali o que está sendo gasto e tudo mais. Tudo isso tem a ver com a soberania popular. A soberania popular será exercida dessa maneira. Então, de maneira simples, votando, propondo leis, participando das decisões aí do município e a ação fiscalizadora sobre o município é a maneira de exercer a soberania popular. Bom, galera, outra coisa que despenca em prova e a banca IBAN gosta muito é isso aqui, ó. Autonomia do município. O município de Armação dos Búzios, pessoa jurídica de direito público interno. Por que a pessoa jurídica? Porque não é uma pessoa natural, não é uma pessoa física que você vai lá tocar. É uma pessoa jurídica, uma pessoa que existe no mundo dos direitos. Isso quer dizer que o município tem CNPJ. Sim, a prefeitura tem um CNPJ dela. Ela tem um cadastro nacional de pessoa jurídica. E por que é de direito público? Porque a maioria das leis que regulamenta o município são leis que regulamentam a coisa pública. Por isso, simples assim. Eles chamam de direito público. A maioria, não são todas. Tem leis que é direito privado também, né? Mas a maioria das leis são leis que regulamentam a coisa pública. Por exemplo, lei de licitação é aplicável especificamente à administração pública. Um exemplo, né? O Estatuto do Servidor, a própria lei orgânica. Interno quer dizer que é dentro do Brasil. É uma unidade territorial integrante da Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil,
de maneira simples, faz parte do Brasil e é dotada, nos termos assegurados pela Constituição da República, pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro e por esta lei orgânica de autonomia. Resumindo, são autonomias do município: autonomia política, autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia legislativa. É muito óbvio e você tem que levar na prova, porque a Banquiban ama isso aqui. Autonomia política, o que significa isso, né? Quer dizer que o município de Armação dos Búzios não depende de ninguém, tem sua própria política. Por exemplo, quando há eleição para prefeito, para vice-prefeito e vereadores, tem seu próprio político, não precisa de político de outro lugar. Financeira, pelas instituições de arrecadação de tributo e sua competência e aplicação de suas rendas, ou seja, tem seus próprios tributos, tem sua própria renda, não precisa de renda de um outro município, do estado. Claro que tem os repasses constitucionais, né? Administrativa, pela organização de serviços públicos locais e administração própria dos assuntos desse local. A Armação dos Búzios não depende da administração de um outro município, do estado do Rio de Janeiro, ela tem sua própria administração, ela é autônoma. E legislativa, a Armação dos Búzios tem sua própria lei. Então está aqui, através do exercício pleno da Câmara Municipal, das competências e prerrogativas que lhe são conferidas pela Constituição da República, pela Constituição do Estado, do Rio de Janeiro e pela lei orgânica. Ou seja, a autonomia legislativa quer dizer que o município de Búzios, que é muito óbvio, tem sua própria Câmara Municipal que vai votar leis. Não precisa de leis de outro lugar, não precisa de uma Câmara de outro município para votar as leis dela. Então, de maneira simples, é isso. E isso despenca em prova. O município poderá celebrar convênios ou consórcio com a União, Estado e município, ou respectivos entes, né, da administração indireta e fundacional. O que é convênios e consórcio? Um exemplo muito simples disso aqui é quando se trata de depósito de lixo, né? Lixão, que hoje a gente chama de aterro sanitário. O que acontece? O município ele contrata um aterro sanitário? Pode contratar, não tem problema. Ou ter seu próprio aterro sanitário? Pode ser. Mas o que é muito comum é uma empresa, de maneira simples, uma empresa tem um aterro sanitário e os municípios eles se unem em um consórcio, ou seja, eles se unem e formam uma nova pessoa jurídica que contrata essa empresa. E esse aterro sanitário atende esse consórcio. Ou o aterro sanitário é privado ou desse consórcio. O próprio consórcio cria esse aterro. Ou seja, é a união de vários municípios. Mas não precisa ser só de municípios, pode ser com o Estado também, pode ser com a União, e pode ser com a administração indireta e fundacional. Ou seja, o que é a administração indireta? São entidades que o município pode criar, que o Estado pode criar, que a União pode criar para ajudar. Simples assim. E aí, o município, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia, uma fundação. Vamos continuar, galera. Território do município. Os limites do município só poderão ser alterados mediante aprovação prévia da Câmara Municipal e de sua população, esta manifestada aí em plebiscito nos termos da Lei Complementar Estadual. O território do município poderá ser dividido para fins exclusivamente administrativos em bairros, galera. Bairros, tá? Então o município sabe muito bem que tem vários bairros ali. E o que é um bairro? Isso a Banquiban gosta, tá? Esses conceitos. Bairro é a porção contínua e contígua do território da sede do município. Não entendi ali. Vai ficar bem mais fácil para você, olha só que interessante. Nós temos aqui o município de Armação dos Búzios, tá? É um ovo, professor? Pois é, parece um ovo, né? E aqui tem vários bairros, galera. Só que tem um bairro que eu chamo de sede. A gente já vai ver. Que é a cidade. A sede é a cidade? Isso, ele deixa de ser bairro e se torna cidade. Mas por que ele é cidade? Porque ele é o centro, vamos dizer assim. E por que ele é sede? Porque é onde tem a prefeitura. É um bairro que tem a prefeitura e a Câmara. Ele deixa de ser bairro e começa a chamar cidade. Aí o que está escrito aqui? Tudo que está em volta do território sede é bairro. Então vamos ver o que estava escrito lá? Ó, é uma porção contínua e contígua do território sede. Contínua quer dizer que tem um espaço. Contígua quer dizer que é do lado. Entendeu? Não do lado propriamente dito, porque pode ter bairro do lado ali da cidade de Búzios e pode ter bairro mais afastado, mas está em torno, né? Vamos dizer assim. Com denominação própria, cada bairro tem seu nome, representando mera divisão geográfica e será denominada por lei. Ou seja, a lei que vai dar nome àquele bairro e é uma mera divisão geográfica, simples assim. É facultada a descentralização administrativa com criação nos bairros, né, de subsedes da prefeitura. Então, a prefeitura pode criar subprefeituras em bairros, segundo disposto em lei iniciativa do Poder Executivo. Tem que ter uma lei de iniciativa do Poder Executivo. A delimitação do bairro será fixada tomando por base limite pelas vias públicas nele existentes. Né?
Então, o limite de um bairro ou outro são as vias. E aí tem que ver na lei quais vias fazem os limites ali dos bairros. Uma coisa bem importante a respeito da indivisibilidade territorial é que o município não será objeto de desmembramento do seu território nem se fundirá com outro município, dada a existência de continuidade e de unidade histórico-cultural em seu ambiente urbano. Dizendo que o município ele não vai perder parte dele para outro município e tampouco se unir com outro município para se tornar um outro município. Né? Ou seja, fusão de um município para criar um município maior. Não tem isso, não pode. Para fins de manutenção da continuidade da unidade histórico-cultural, de que se trata este artigo, o município poderá incorporar áreas adjacentes. Áreas adjacentes ali que não faz muito parte de um município, de outro, o município pode incorporar, ele pode tomar para ele. Ou seja, resumindo essa bobeira aqui, o município ele não pode perder um pedaço dele para outro município, e nem juntar com outro município, não pode. Mas ele pode ir lá pegar um pedacinho lá de uma terrazinha solta lá, isso ele pode. Né? Ele não pode perder, mas né, ele pode. Galera, isso aqui é muito importante. Isso aqui talvez seja um dos slides mais importantes no que se trata a banca, tá? Da Banca IBAN. Então, ó, foquem nisso aqui, tá? Que isso aqui é muito importante. Vamos falar sobre a sede. A sede, como eu havia falado, é a cidade de Armação dos Búzios, né? É a sede do município, a gente já sabe disso. Ou seja, eu tenho a Armação dos Búzios aqui, eu tenho vários bairros, tem um bairro que está a prefeitura e a Câmara. É o centro, professor Léo. Isso, a gente chama de centro, exatamente. Tá, esse bairro aqui, galera, ele deixa de ser bairro e se torna cidade. E é a sede do município. E qual é o nome dessa cidade? Armação dos Búzios. Entendeu? Volta para lá. Então a cidade, volta aqui, a cidade de Armação dos Búzios é a sede do município. O padroeiro da cidade é Santana. Então você tem que gravar. Ali é importante? Muito importante. Que será festejada no feriado municipal de 26 de julho. Tem que gravar também. Aniversário de alguém, sei lá, tenta gravar. O julho eu gravo porque é o mês do meu aniversário, mas não dia 26, tá? No outro dia. Mas tenta gravar de alguma maneira. As férias de julho, 26 de julho, tenta gravar esse 26 que é importante. Isso é o que? É o feriado municipal do padroeiro. Do padroeiro, tá? Pensa aí, padroeiro. Agora, do padroeiro relacionado à igreja, né, à religião. Agora, toma cuidado com o aniversário da cidade, que é muito importante. O aniversário da cidade é celebrado no dia 12 de novembro. Isso aqui é muito importante, galera. 12 de novembro, 12 e 11. Olha só que interessante, né? 12 e 11. Eu sempre falo assim, Búzios é quase uma criança, né? Por pouco não foi uma criança. Por que eu falo isso? Porque 12 de outubro é o dia das crianças. Um mês depois, novembro, é o aniversário de Búzios. Então, é comemoração da emancipação política administrativa do município. Por que tá falando isso aqui, galera? Salvo engano, eu posso estar enganado, tá? Eu dei aula disso aqui há muito tempo. Eu dei aula de história de Cabo Frio. E lá a gente conta a história que Búzios, Arraial do Cabo, pertenciam a Cabo Frio, né? São Pedro também. Na verdade, era uma área gigante ali, e aí foi desmembrando, mas os últimos a serem desmembrados foi Arraial do Cabo e Búzios. E aí, salvo engano, em 12 de novembro de 1995, salvo engano, tá? 1995, eu posso estar errado. Búzios separa de Cabo Frio, tá? Logo, essa data aqui é a data do aniversário da cidade. A cidade é novinha, né? A cidade é novinha. Então, 12 de novembro. Não precisa gravar que é 95, só sabe que é 12 de novembro. Outra coisa importante são os símbolos do município. São os símbolos do município. A bandeira, o brasão e o hino. Preciso gravar, ali? Sim, precisa gravar muito. É só você lembrar do torcedor fanático. É aquele torcedor indo para o estádio com a bandeira do seu time. Ó, a bandeira. Mostrando o brasão aqui, ó. O brasão do seu time. No nosso caso aqui é o brasão da SAB, né? E cantando o hino do seu time. É só se lembrar dessa maneira. Bandeira, brasão, hino ao torcedor fanático. E são poderes do município, né? São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. E perceba que não tem poder judiciário. Olha, tá errado, claro que tem poder judiciário. Tem um fórum lá. Sim, a estrutura judiciária daquele fórum não faz parte do município, galera. Faz parte do poder judiciário do Estado.
O município não tem poder judiciário, nenhum município tem poder judiciário. Só o legislativo e o executivo. O legislativo é exercido pela Câmara, o executivo pelo prefeito, já sabe disso, e é vedado aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições. Imagine que o prefeito quer fazer uma coisa que a Câmara faz, a Câmara quer fazer uma coisa que o prefeito faz, e eles trocam. Pode trocar? Não pode. Não pode fazer essa delegação de atribuições, tá bom? Vamos continuar? Bom, galera, a gente vai entrar num assunto chato aqui, de competência do município. Compete ao município. Antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de fazer um adendo. Quando fala de competência do município na lei orgânica, a lei orgânica separa em duas competências. A competência privativa do município, o município faz sozinho, e depois vem a competência comum. O município faz junto com a União e com o Estado. Eles fazem juntos. Então, um município faz sozinho, o município faz junto com a União e com o Estado. Faz juntinho. Na lei orgânica de Búzios, não tem isso. É uma competência só, que é a competência do município, que é bem melhor. Tá? Então, precisa separar se é a competência da União, do Estado e do município juntos, que é a competência comum, ou competência privativa do município. Não precisa. Aqui é a competência tudo do município. Eu vou dar algumas dicas. Eu vou passar voando aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, são muitas coisas, né? Tem sempre a ver com coisas locais que o município executa, ou ele executa, ou ele faz, ou ele legisla, ou seja, ele cria leis. Sempre assim. Sempre relacionado à coisa local. Primeiro, compete ao município o quê? Criar leis, legislar, sobre assunto de interesse local. Óbvio. Muitas coisas que são óbvias. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A lei estadual deixa um espaço para o município regulamentar, suplementar. Perfeito. Instituir e arrecadar os seus próprios tributos, claro. Bem como aplicar suas rendas, sim. Prestar contas, sim. Tudo que o município faz, prestar contas, receber o IPTU, pegar o IPTU, aplicar na saúde, na educação, óbvio. Dispor sobre plano plurianual de governo, plano diretor, planos locais. Ou seja, plano. Isso tudo aqui, galera, plano de governo, plano de sei lá do que, plano de sei lá do que, é tudo lei. Isso aqui são leis que vêm dizer como que o município vai agir, como que o município vai executar tal coisa. Orçamento. Tudo que tem a ver com orçamento é o município que vai fazer a discussão sobre o próprio orçamento. E aí vem várias leis orçamentárias aqui, LOA, PPA, LDO, concessões de isenções e anistias. Se o município pode cobrar o IPTU, ele pode também não cobrar, ele pode isentar alguém do IPTU? Pode, ele vai fazer isso, simples assim. Irmanação com cidades de Brasil e de outros países. Irmanação é algo simbólico, tá, galera? É como se fosse um convênio, uma união, né? Com um país e tal, mas é algo simbólico, tá? É só para questão simbólica mesmo. Concessão de incentivos à atividade de pesca, piscicultura, turísticas, comerciais, pecuárias, serviços artesanais, culturais, artísticas de congêneres. Ou seja, incentivo à pesca, à cultura. Óbvio, o município vai fazer isso. Depósito de venda de animais apresados, né, que foram presos, e mercadorias apreendidas. Sim, ele apreendeu na feira ali um monte de galinha, ou ele apreendeu alguma mercadoria, é ele que vai botar no depósito dele, né? Registro, guarda, vacinação e captura de animais, tudo que tem a ver com animais para controlar e erradicar a moléstia, né? A vacinação, por exemplo, tudo isso é o município que faz. Comercialização, industrialização, armazenamento de uso de produtos nocivos, como, por exemplo, agrotóxico, né? Tudo isso ele que vai definir, tá bom? Então, a palavra produtos nocivos à saúde, ele que vai definir o município. Denominação de próprios bairros, divisas, logradouros públicos, sim, ele que vai definir o nome das ruas, por exemplo, de praças. Demais matérias de sua competência, sim, ele vai dispor sobre isso. Além disso, galera, compete ao município planejar, regulamentar, conceder e caçar licenças, ou seja, licenças, fixar, fiscalizar preços ou tarifas pela realização de serviço público. Um exemplo de preço e tarifa, sabe o que é? É a passagem de ônibus, dentro do município, obviamente. Ônibus intramunicipal. Ônibus, ou seja, itinerário, né, ali, intramunicipal, né, dentro do município. É ele que vai definir, ele que vai fiscalizar. Óbvio, bem tranquilo. Organizar e prestar, ou diretamente o município vai lá e faz, ou sob regime de concessão ou permissão. Ele faz uma licitação com uma empresa fazer. Isso é muito comum, inclusive. Ou seja, é o município que tem que fazer. Mas ele pode fazer por si só, com seus servidores, ou ele pode contratar uma empresa para fazer. Simples assim. Por exemplo, abastecimento de água e esgoto. A gente sabe muito bem que é o Prolagos, né? É uma empresa que faz isso, não é o município. Mas poderia o município fazer. Mercados, feiras e matadouros locais. Isso aqui, galera, é antigo na lei que dói. Porque antigamente existia mercado público, feira pública, matadouros, açougues públicos, né? Hoje não é assim, mas leva à prova o que está aqui. Cemitérios, fornos crematórios, serviço funerário, cabe ao município prestar, ou diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Iluminação pública,
limpeza pública, lixo, destinação de lixo, transporte coletivo. É o município que tem que prestar esses serviços. Simples. Só que muitas das vezes, como havia falado, existe uma licitação para isso ser feito. Instituir, conforme a lei dispuser, guardas municipais também, é o município que vai fazer. Instituir servidões administrativas necessários à realização de seus serviços e dos seus concessionários. O que é servidão administrativa? É o uso do bem do particular em prol do coletivo, em prol de todo mundo. Imagine, por exemplo, que o município quer passar um cano d'água para abastecer um bairro. Só que não tem jeito, vai ter que passar numa fazenda. Ou uma fazenda em outra, vai ter que passar na fazenda. Senão vai ter que dar muita volta, vai ter que dar volta para um outro município. Ele pode passar esse cano dentro da fazenda? Pode sim. O nome disso é servidão administrativa. Usar de um bem do particular em prol do coletivo, em prol de todo mundo. E aí, ele prestando serviço de água, ele mesmo vai fazer. Mas se for a Prolagos, por exemplo, que é a concessionária de água, por exemplo, a Prolagos poderia fazer também. Entende? Então, só para você ter uma noção. Proceder de desapropriação, sim. Eu tenho um terreno lá no centro de Búzios. Está lá sem edificar, ou seja, só está o terreno mesmo, cheio de mato, e é o município toda hora, ali, vai lá, edifique, construa uma casa, construa um comércio, você tem que fazer alguma coisa. E eu não faço. Ele aumenta meu IPTU, ele faz tudo para eu fazer. Só que eu não faço. Ele vai lá e desapropria. Ele toma de mim esse terreno e me ressarce, né, obviamente. Ou seja, isso é competência do município, tá, galera? Isso você quer levar para a prova. Organizar e manter serviços de fiscalização necessário pelo exercício, né, do seu poder de polícia administrativa. Então, o que é poder de polícia administrativa? Isso confunde muita gente. É a polícia militar ali. Claro que não. Poder de polícia não é polícia. Poder de polícia é um poder que o município tem de multar, de fechar o estabelecimento. Será que eu posso fechar? Eu entrei no açougue, vi uma mercadoria vencida, um caos total no açougue, nem vou falar o que é, mas um caos total. Eu vou chegar, vou fechar esse açougue. Eu posso fechar? Não. Por quê? Porque eu não tenho poder de polícia. Quem tem é o município. E aí eu chamo o fiscal sanitário entra lá, vê que realmente está um caos, ele decide fechar o estabelecimento. Ele pode? Pode. Por quê? Porque o fiscal, ele representa o município. O município pode sim. Isso é poder de polícia. Então ele vai organizar e manter serviço de fiscalização para exercer o seu poder de polícia. Fiscalizar no local de venda pesos, medidas, condições sanitárias dos gêneros de alimentos, né? Foi o que eu falei para vocês. Um açougue, um mercado, por exemplo. Legislar sobre o sistema de transporte urbano, itinerário, pontos. Além disso, estacionamento de táxi, demais veículos também, os pontos de ônibus, onde vai parar, onde não vai parar, quem vai fazer isso é o município. Organizar, dirigir e fiscalizar tráfego de veículos em seu território, se é mão única, se é mão contramão, ele que vai fazer isso. Tem tudo aqui. Serviço de transporte, taxímetro também, de doentes e feridos, né? Ficou esquisito isso aqui, mas está aqui. Carga e descarga também, horário de carga e descarga, o local de carga e descarga dos caminhões, organizar e sinalizar as vias também, definir a zona de silêncio, onde não pode fazer barulho, e de tráfego e condições especiais, né? Um evento no município vai fechar algumas ruas, pode fazer isso. Utilização de logradouros públicos também, um parque ali no município, quer ficar no local público ali, pode, pode. Quem vai definir isso é o município. Veículos de aluguel, táxi, né? É o município que vai prestar, ou ele regula, ele vai regular, vai licenciar, vai conceder, vai permitir, vai autorizar, e vai fiscalizar também. Muitas das vezes ele vai regular, né? Ou seja, ele vai dar para o taxista prestar o serviço. Regular e fiscalizar transporte execursionista, né? Também no seu território. Execursionista não, excursista, cara. Excursão, né? Execursionista foi horrível. Estabelecer e implantar também política de educação para a segurança do trânsito. Olha só, isso aqui é interessante. Política de educação para a segurança do trânsito, né? Diretamente ou em cooperação com o Estado e União. O que é isso, galera? Estabelecer e implantar política de educação. Olha, é legislar sobre trânsito? Não. É política de educação. É política de educar para um trânsito melhor. É só você imaginar que você está no seu carrinho lá em Búzios, para um guarda municipal, e o guarda municipal te dá um panfleto. Use o cinto. Isso é política de educação para o trânsito. Inclusive o Estado também pode fazer isso, a União também pode fazer isso. Não é criar leis de trânsito, obviamente. Compete ao município instituir normas de zoneamento, edificação, loteamento e arruamento. Tudo que for norma de rua, de obra, eu quero fazer uma obra, tem que procurar a prefeitura para saber o tamanho da obra ali, qual espaço tem que deixar. Tudo isso é município, galera. Tá? Tudo que tem a ver com obra, essas coisas, arruamento, edificação, tudo é município. Ele que vai criar leis para definir como isso vai ser feito, tá? Exercer seu poder de polícia urbanística,
especialmente no controle de loteamento, condomínio, licenciamento e fiscalização de obras em geral. O que é a polícia urbanística? O poder de polícia é a mesma coisa. O poder de polícia urbanística é a mesma coisa. É o poder de polícia. Só que agora voltada para a urbana. Então eu estou lá fazendo minha obra não tem licença nenhuma. Chega lá um fiscal da postura, por exemplo, um fiscal ali da área da Secretaria de Obras, e ele, cadê a licença aí? Não, não tenho. Não, então você não vai poder fazer. Está embargada a sua obra. Entendeu? Isso pode acontecer. A gente já sabe disso. É o município que faz isso. Executar diretamente com recursos próprios ou em cooperação com o Estado as obras. Aí tem várias obras que vão ser feitas nas vias municipais, por exemplo. É o município que faz isso. Fixar dia e horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e serviços, assegurada a participação da entidade representativa e empregados também. Isso aqui é importante, galera. Isso aqui está até em vermelho, porque isso aqui cai em prova e muita gente fica perdido. Porque não sabe disso. Sim, galera. Quem vai definir o horário do comércio, serviço, indústria é o município. Então, de repente, você acordou cedo, você saiu do seu trabalho e foi comprar alguma coisa lá no centro, uma roupa, e a loja estava fechada. Não é comum em Búzios, né? Porque Búzios, a loja funciona muito à noite, né? Mas aqui no meu município, por exemplo, São Pedro da Aldeia, não. Acho que 8 horas fecha tudo, 8, 9 horas fecha tudo. Mas por quê? Justamente por isso aqui. Porque cada município regular o horário de funcionamento do comércio, indústria e serviço. Conceder e cancelar licença, várias licenças que o município pode conceder e pode cancelar também, né? Realização de jogos, comércio eventual, ambulante, por exemplo, estabelecimentos industriais, comerciais, serviços. Vamos supor que eu abro uma empresa lá em Búzios, eu preciso de uma licença, de um alvará, quem vai fazer isso? É o município. Você percebe que tudo a gente já sabe, a gente vê no dia a dia. Só que aqui está mais rebuscado, né? Está num jeitinho de lei, né? Compete ao município também manter, isso aqui é importante, hein? Manter com a cooperação técnica e financeira da União, ou seja, é um município que vai manter, só que ele vai ter uma ajuda técnica e financeira da União. O quê? Programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. A gente sabe muito bem que cada município prestar pré-escola e ensino fundamental, e se ele tem que fazer isso. Além disso, de alfabetização e de atendimento especial aos que não frequentaram a escola na idade própria, de alimentação aos educandos e de saúde nas escolas. É o município que vai manter isso tudo. Lembrando que ele pode ter sim a cooperação técnica e financeira da União. Competência do município também, o quê? Proporcionar à população acesso à cultura e à educação, promover cultura, lazer e recreação, realizar serviços de assistência social diretamente por meio de instituições privadas, qualquer coisa de assistência social, promover com recursos próprios ou com cooperação com a União e Estado, programas de construção de moradia. Então o município ele pode fazer o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, construir moradias e vender com um preço bem bacana ali para as pessoas que não têm recurso, né, suficiente para comprar sua própria casa. Tá? Isso ele pode fazer com seus próprios recursos ou em parceria com a União e com o Estado, que é muito comum, inclusive. Além disso, não só a construção de moradia, como também melhoramento das condições habitacionais, saneamento básico também. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, tudo que tem a ver com história, né, a parte histórica do município. E impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte de outros, claro, vai impedir que isso aconteça. Imagina alguém tentando quebrar a estátua de Brigitte Bardot, por exemplo. Não vai deixar, né? Proceder ao tombamento de bens móveis e também de bens imóveis. O que é tombamento? Tombamento é como se fosse o município proibisse você tem uma casa lá que é muito antiga, tem um valor histórico, cultural. O município ele impede que você, isso aqui é legal, tá, gente? É por meio de lei e tal, impede que você destrua. Você não pode destruir mais aquela casa. Aquela casa, ela é sua, mas você não pode fazer nada, né? É, mas não é. E aí ficou tombado, né? Você não pode mais mexer, tá? Você não pode mudar a característica daquela, você não pode derrubar aquela casa. E o tombamento pode ser tanto de bens móveis quanto de bens imóveis também, né? Casa, por exemplo, imóvel, sei lá, uma banda, uma música, né? Compete ao município também realizar atividades de defesa civil, incluída as combate e prevenção de incêndio, prevenção de acidente, padrão. Defesa civil tem a ver com o município. Assegurar a expedição de certidões pelas repartições municipais, sim. Eu posso lá emitir uma certidão de nada consta, né, dizendo que eu não devo nada para o município. Autorizar, registrar, acompanhar, fiscalizar concessões de direito e licença para pesquisa, lavra e exploração de recursos hídricos e minerais no território. Então, é o município que vai dar essa autorização, registrar, vai fiscalizar a exploração de recursos hídricos e minerais no território dele. Fomentar atividades econômicas, né, especialmente pesqueira e turística. Fomentar o quê? Ajudar com dinheiro, com alguma ajuda de custo, por exemplo. E definir políticas de abastecimento alimentar em cooperação com a União e com o Estado. Preservar o meio ambiente, todos vão fazer, inclusive. Instituir programas de incentivo a projetos de organização comunitária, né, associação, por exemplo,
uma cooperativa, alguma coisa do tipo, proporcionar instrumentos à defesa do contribuinte, do cidadão, da pessoa, do consumidor e do usuário de serviços. Isso aqui, galera, é o PROCON, por exemplo, né, que defende aí os interesses do consumidor, né, do consumidor. É o município que vai proporcionar instrumentos de defesa de contribuinte, cidadão e tudo mais. Bom, galera, e outras atividades de iniciativa prevista na sua lei orgânica. Bom, a gente terminou essa parte. Eu dei uma acelerada. Hoje, o de vermelho aqui, galera, é o que mais é importante, tá bom? Isso é importante para você entender. Alguns assuntos aqui extras, né? Serviço de água de esgoto. Serviço de água de esgoto será exercida pelo município diretamente, através de organismo próprio ou mediante concessão. A gente sabe muito bem que em Búzios é mediante concessão, mas nada impediria que o município fizesse ele mesmo. Arma de fogo. Não é permitida a fabricação, comercialização de arma de fogo, de munição, nem fogos de artifício, tá bom? Então não posso, se eu quiser abrir uma loja de arma de fogo lá em Búzios, não posso fazer, porque eu não posso vender arma em Búzios, tá? E fogos de artifício também não, porém, sendo a utilização destes, o último aqui, o fogo de artifício, permitida em casos especiais, sempre por instituições e nunca por um indivíduo isolado. Ou seja, se uma empresa já renomada vendendo fogos de artifício, aí pode até ser, tá? Vamos dizer assim. Comércio ambulante ou eventual será praticado no município com caráter de extraordinariedade, respeitado o comércio permanente. Ou seja, o comércio ambulante não é aquele que vai ficar lá por resto da vida, né? Em caráter extraordinário, numa festa, por exemplo, num evento, no período do verão, por exemplo. E os consórcios intermunicipais, que são os consórcios entre município. A gente já viu, né? O município poderá, mediante a aprovação da Câmara, precisa da aprovação da Câmara, participar da formação de consórcios intermunicipais para atendimento de problemas comuns. Ou seja, inclusive aqui, pegando empréstimo, financiamento também, né? O que acontece, galera? Um exemplo de consórcio, eu dei o exemplo do aterro sanitário, um exemplo de consórcio é a compra de vacina, na época da Covid. O que acontece? O município ia comprar só X vacina, muito pouca. E o que o município faz? Ele se junta com outros municípios e monta um consórcio, uma nova pessoa jurídica. E esse consórcio é uma força enorme. São vários municípios que fazem parte dele. Bom, por último, para a gente terminar com chave de ouro, isso aqui a Banco também gosta. Tá? Isso aqui é muito tranquilo, olha só. É vedado ao município, além de outros casos. Primeiramente, é vedado, é proibido ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, padres, pastores, por exemplo, relações de dependência e aliança para quê? Ou seja, o município não pode se juntar com a igreja, nem pode juntar para melhorar e nem pode também atrapalhar. Então, igreja, não meta a mão. Não meta o bico, na verdade, no município. O município não meta o bico à igreja, nem para ajudar, nem para atrapalhar. Ponto. O Estado é laico, né? Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ou seja, imagine que existe uma ONG de uma igreja, tá, que ajuda as pessoas de rua, dando alimento, tudo bem, alimento ali, agasalhos, e essa ONG não tem carros, por exemplo, não tem veículos. E o município vai emprestar uma van para aquela ONG, aí pode, né? Vendo que o município está participando, mas tem interesse público, tá entendendo? É um exemplo hipotético, tá, galera? Recusar fé a documentos públicos também é vedado ao município. Então, o município quer um documento de identificação meu, não é um documento de identificação. Eu apresento a minha carteira de habilitação, CNH. CNH tem validade jurídica, não tem? Tem. É válido como documento de identificação. Então, ele não pode recusar. Outro exemplo, imagine que meu pai tem alguma coisa pendente lá no município. E eu vou lá resolver. E eu tenho uma procuração. O que é uma procuração? Procuração é um documento, você vai no cartório ali para registrar e tudo mais. É um documento em que meu pai também assina, dando poderes para mim, para representar ele, em casos específicos, por exemplo, na prefeitura. E eles são obrigados a aceitar. Aí, seu pai tem que vir aqui. Não, tem uma procuração. Eles são obrigados, porque esse documento tem fé pública. Ele não pode recusar fé pública a documentos públicos. Criar distinções entre brasileiros e preferências entre si, né? Criar distinções ou preferências entre brasileiros. Esse exemplo bem tranquilo, uma vez eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, Alexandre, tão bom seria um concurso só para o município, só para morador do município ali. Eu falei, é mesmo, seria interessante. Mas aí olha só como é que fere isso aqui. Quando eu faço um concurso para município, né, para moradores do município, eu estou ferindo isso aqui, ó, estou criando distinção entre brasileiros. Do brasileiro que mora no município e do brasileiro que não mora. Por isso que o concurso é para todo mundo, não somente para aqueles que moram no município, mas qualquer pessoa, desde que seja brasileiro, obviamente. Favorecer através de quaisquer recursos, né, ou meios de propaganda político-partidária estranha a lei, né,
de interesse público geral, inclusive que promova explicitamente ou implicitamente personalidade política ou partido. Ou seja, aqui está falando, pessoal, de recursos públicos, tá? Recursos públicos, através de quaisquer recursos ou meios. Usar recurso público para propaganda político-partidária, usar recurso público para promover um partido, para promover um prefeito, por exemplo, um candidato, por exemplo, não pode. Ele está dizendo aqui. Existe sim um dinheiro do partido para fazer isso, mas não posso fazer isso com recurso público. Pagar mais de um provento de aposentadoria ou a outro encargo previdenciário, ocupante ou função de cargo, inclusive eletivo. Ou seja, você não tem como se aposentar 2 vezes no município. Se você é servidor, você vai se aposentar uma vez só. Agora, salvo os casos de acumulação permitida em lei. É óbvio. Se você é professor, tem 2 matrículas, é óbvio. Você vai contribuir 2 vezes e vai sim se aposentar 2 vezes. Criar ou manter com recursos públicos, carteiras especiais de previdência social para ocupante de cargo eletivo. Cargo eletivo é o quê? Prefeito, vereador. Eu imagino que que o prefeito queira criar um fundo previdenciário para eles. Não pode, tá? Eles contribuem de outra maneira, tá? Eles não podem ter um fundo previdenciário só para eles. O fundo previdenciário, a previdência, é só para servidores efetivos. Dar em concessão ou permissão áreas e bens imóveis sem aprovação da Câmara. Galera, dar, vender um imóvel tem que ter aprovação da Câmara. As concessões, permissões, né, não poderão ultrapassar o período de 60 meses. Aqui, no caso, as concessões, né, podendo ser renovado por igual período, 60 meses. Essa concessão, galera, para ele dar um imóvel para, vamos supor, o município quer dar um imóvel para o Estado do Rio de Janeiro para montar alguma coisa, uma secretaria lá no município. Tem que ter a aprovação da Câmara, tá? Maioria de membros da Câmara. Ou ele quer ceder esse imóvel provisoriamente para, para a União, para o Estado, mesma coisa. E não pode passar de 60 meses. Alienar, vender, por exemplo, trocar, receber em doação de pagamento ou promover a investidura, áreas de bens e bens imóveis também, não. Sem aprovação da maioria dos membros da Câmara. Ou seja, se for receber em forma de pagamento, se for vender o imóvel, ou se for conceder o uso daquele imóvel, tem que ter a aprovação da Câmara. A prefeitura não pode simplesmente vender um imóvel do município e acabou, não pode. Tem que ter sempre a aprovação. Falou em imóvel, vai ter que ter a aprovação da maioria dos membros da Câmara, ou seja, da maioria dos vereadores. Não esqueça de deixar aquele like bacana, deixe comentários, isso ajuda demais. Me siga lá também no Instagram. O Instagram está aqui em cima. Vamos lá. Nessa videoaula a gente fala sobre o poder legislativo. Ali, mas o concurso é para prefeitura, é poder executivo, não tem nada a ver. Pior que não, galera. Não é assim que funciona. A Bank-Ban gosta e a lei orgânica ela fala muito sobre o poder legislativo, até mais do que o poder executivo propriamente dito. Então isso é muito importante para a sua prova e banca cobra. O exercício do poder legislativo. O poder legislativo é exercido pela Câmara, a gente já sabe disso. A Câmara é composta de vereadores, a gente também já sabe, eleitos para cada legislatura, a gente também já sabe. Lembrando que cada legislatura tem 4 anos. Então, se eu sou vereador, se eu vir candidato a vereador, eu vou vir para uma legislatura, 4 anos. Entendeu? É uma dúzia, 12 óbvios, né? Simples assim. São condições de elegibilidade para ser vereador. Para ser vereador, o que eu preciso ter? Condições básicas, né, obviamente. A nacionalidade brasileira tem que ser brasileiro, um estrangeiro não poderia. O domicílio eleitoral na circunscrição. O que é domicílio eleitoral na circunscrição? É morar no município. Então, eu, por exemplo, sou de São Pedro da Aldeia, né? Município vizinho. Eu não poderia ser candidato a vereador em Búzios. A filiação partidária no Brasil é proibida a candidatura avulsa, não é permitido, então tenho que me filiar a algum partido. E a idade mínima de 18 anos. Sim, para ser vereador tem que ter mínimo de 18 anos, para ser prefeito, 21 anos. Legislatura, como havia falado, cada legislatura tem a duração de 4 anos, correspondendo cada ano uma sessão legislativa. Sabe o que a Bank-Ban fez uma vez? Questão antiga, mas bem bolada. Aliás, nem sei se foi a Bank-Ban, foi uma banca que eu vi. Ela perguntou quantos anos são uma sessão legislativa. A primeira alternativa era 4 anos. E muita gente já foi no 4 anos, né? Mas não, está errado. Cada legislatura, uma legislatura, 4 anos, sim. Mas uma sessão legislativa corresponde a 1 ano. Cada ano, uma sessão legislativa. E dentro da sessão legislativa eu tenho 2 períodos. Um primeiro período que vai até junho e outro período que vai de agosto a dezembro. Tá bom? Então, um período são 2 em 1 ano e uma sessão.
1 ano. Uma legislatura, 4 anos. Número de vereadores. A Câmara Municipal, guardada a proporcionalidade com a população, porque a Constituição diz o seguinte: a quantidade de vereadores e a quantidade de habitantes. E lá na Constituição Federal tem exatamente a quantidade de habitantes e quantos vereadores vão ser. Então, por isso está escrito aqui, ó, proporcional com a população do município, por conta da Constituição Federal. E é composta de 9 vereadores. Leve para sua prova 9 vereadores. Isso é muito importante, galera. Isso cai em prova e BAN gosta. A população do município é apurada por órgão federal, né, o IBGE, até 31 de dezembro do ano anterior à eleição. Então, no ano anterior à eleição, vai contar ali a quantidade de habitantes e ali vai definir para o próximo ano, ali, quando tiver a eleição, a quantidade de vereadores. Quórum de deliberações, né? Como que vai ser as decisões da Câmara? Salvo disposição em contrário, e tem um monte de disposição em contrário, as decisões da Câmara, deliberações, e de suas comissões. Comissões são grupos de vereadores que estão na Câmara. A Câmara, galera, é cheia de vereador, certo? Lá tem vários grupos de vereadores, que são chamados de comissões. E são várias comissões. Pode ter uma comissão lá, quando a gente não entrei ao fundo, porque não precisa entrar ao fundo, que é muito específico, né? Uma comissão de direitos humanos, uma comissão da pessoa com deficiência, pode ter. Ou seja, são um grupo de vereadores responsáveis por algo específico. Comissão da educação, que a gente viu, lá tem uma comissão de educação, a gente viu isso. Um grupo de vereador que vai ficar responsável por olhar mais para a educação no município. As decisões delas serão adotadas por maioria de votos, sempre. Quem tem mais voto ganha. Presente a maioria absoluta dos seus membros. O que é maioria absoluta, galera? A maioria absoluta é metade da quantidade de vereadores mais um, da quantidade. Tá? Então, por exemplo, são 9 vereadores, certo? Metade de 9 dá quanto, galera? 4,5. É claro que não pode ter 4,5 vereadores. A gente arredonda 5. Então são 5 vereadores, a maioria absoluta. Então, tem que estar presente pelo menos 5 vereadores, para que esteja quórum de votação. Cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Vamos lá. Um assunto bem chatinho, mas a gente tem que pegar isso aqui. E aqui eu até abordei os principais. Né? Eu até botei aqui, esse aqui são os principais. Aqui tem tudo, né? Mas o outro aqui somente os principais. Vamos voltar aqui. Quando fala da competência da Câmara, volta cá. Eu tenho duas competências da Câmara. Eu tenho a competência da Câmara com a sanção do prefeito e eu tenho a competência privativa da Câmara. A competência com a ação do prefeito, o que é sanção? É até aqui. Sanção é o ok do prefeito. Ou seja, o prefeito tem que concordar. Ele tem que dar o ok. Então tem coisas que a Câmara vai votar e tem que mandar para o prefeito concordar. Então tudo isso aqui tudo, primeira coisa, tem a ver com leis, até aqui. E dinheiro, isso é muito óbvio. Porque se envolve dinheiro, tem que ter lei também. Então, no fundo, tudo tem a ver com leis. Isso aqui cabe à Câmara votar com a ação do prefeito. Cabe à Câmara com a ação do prefeito. E logo em seguida, a gente vê compete à Câmara privativamente, está aqui. Que são coisas mais específicas da Câmara. São coisas internas ou tem muito a ver com licença. Licença do prefeito, remuneração de vereadores, que a gente vê também. Isso cabe à Câmara sozinha, não depende do prefeito. Vamos ver aqui primeiro a competência da Câmara com a sanção do prefeito. Ou seja, a Câmara vai votar e vai mandar para o prefeito dar ok ou não. Tudo tem a ver com leis. Primeiro, o sistema tributário tem a ver com leis, né? A lei que cria o IPTU, a lei que cria o ISS, a arrecadação e aplicação de rendas, tudo tem a ver com lei. O plano de governo é uma lei. Diretrizes orçamentárias são leis. Orçamentos, anual e plurianual, é lei também. Operação de crédito de dívida pública tem a ver com dinheiro? Tem a ver com dinheiro, é lei. Tem que ter lei. Políticas, planos e programas municipais, tem a ver com dinheiro, é lei. Tudo que tem a ver com política é lei. Concessão de isenção, deixar de receber dinheiro é lei, tem que ter lei. Remissão de dívidas também, que é o perdão da dívida. Ou auxílio e subvenções, auxiliar os comerciantes, por exemplo, com algum dinheiro. Cabe à Câmara do Prefeito, porque vai depender de lei, porque envolve dinheiro. Criação e organização da Procuradoria-Geral do município. Para criar a Procuradoria-Geral do município tem que ser por lei, uma criação feita por lei. Se é por lei, cabe à Câmara com a ação do prefeito. Criação, transformação e extinção de cargo, emprego ou funções. Para criar um cargo tem que ser por lei, logo cabe à Câmara com a ação do prefeito. Está entendendo, galera, a ideia aqui? Então, se
O prefeito quer criar um novo cargo, sei lá, guarda civil marítimo, exemplo, hipotético, vamos supor que não tem. Vai ter que ter uma lei. Vai mandar para a Câmara votar, volta para o prefeito sancionar. Então cabe à Câmara com a ação do prefeito. Matéria financeira e orçamentária, tudo que tem a ver com orçamento financeiro, cabe à Câmara com a ação do prefeito. Você perceba que isso aqui resume isso tudo aqui de cima. Tá entendendo? Não precisa nem estar isso aqui, mas tudo bem, está aqui. Montante da dívida imobiliária municipal, tem a ver com dinheiro? Dívida? Tem. Lei. Se é lei, cabe à Câmara com a ação do prefeito. Normas gerais sobre a exploração de serviço público, normas gerais, é uma lei que vem trazer como o serviço público vai ser explorado. É uma lei. Autorização para proceder à encampação, reversão ou exploração. Isso tudo é baseado em lei. Tombamento também é por lei, o município vai fazer. Fixação e modificação de efetiva da guarda também é a prefeitura vai fazer por lei. Alienação de bens imóveis, vender um bem imóvel é por lei, por isso que precisa da Câmara com a ação do prefeito, por isso que precisa da autorização da Câmara. Então, o prefeito manda uma lei dizendo que vai vender o imóvel para a Câmara votar, a Câmara vota e vai para o prefeito sancionar. Aqui, adquirir um bem imóvel também para comprar imóveis, né? A prefeitura quer comprar, sei lá, vários imóveis, várias casas. Cabe à Câmara com a ação do prefeito, porque vai ser feito por lei, salvo quando se tratar de doação sem encargo. Imagine que o Estado do Rio de Janeiro vai doar um imóvel para a prefeitura. Aí não precisa de lei, gente. Essa é a exceção. Então, tudo aqui, você viu que depende de lei. Se depende de lei, cabe à Câmara com a ação do prefeito. Agora a gente vai ver a competência privativa da Câmara. Eu só trouxe os principais, de maneira resumida. E, novamente, competência privativa é o quê? A Câmara faz sozinha. Ela não depende da sanção do prefeito. Então, ela não manda para o prefeito concordar, para o prefeito sancionar. São coisas internas da Câmara ou são licenças que a Câmara pode conceder para o prefeito, por exemplo. Vamos ver aqui, eu marquei em vermelho os mais importantes. Primeiramente, elaborar seu regimento interno. O regimento interno é uma lei da Câmara. Não tem nada a ver com lei geral, uma lei que vai dizer como que a Câmara vai funcionar. Eles voltam essa lei e não vai nem para o prefeito, obviamente. Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la. Mesma coisa aqui. A mesa diretora é um grupo de vereadores responsável pela administração da Câmara. É igual a comissão, só que é melhor, né? Ou seja, eles são responsáveis pela administração, cara, da Câmara. É bem interessante. A mesa diretora também quem vai eleger a própria Câmara, não depende do prefeito. Dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção de cargo, tudo que for dentro da Câmara, cabe à Câmara. Fixar a remuneração dos vereadores para a próxima legislatura. Aliás, em cada legislatura para a subsequente. Eles fixam o valor que eles vão ganhar, esta legislatura, né, de 4 anos, para o próximo. Não pode começar a valer agora, só vai começar a valer na próxima legislatura. Decidir sobre a perda de mandato do vereador por voto secreto de 2/3. Eles que decidem entre eles a perda de mandato do vereador. Esse aqui um exemplo foi o exemplo do Gabriel Monteiro, né, no Rio de Janeiro. É um vereador do Rio de Janeiro, teve grande repercussão, e a Câmara votou pela extinção do mandato dele. Julgar as contas do prefeito no prazo máximo de 90 dias do seu recebimento, então cabe à Câmara fazer isso. Proceder à tomada de contas, caso o prefeito não mande as contas, né? Quando não apresentado na Câmara, dentro de 90 dias após a abertura da sessão legislativa. Então o prefeito tem 90 dias, assim que abriu a sessão legislativa, ou seja, assim que a Câmara começou a funcionar, o prefeito tem 90 dias para mandar essas contas do ano passado. Não mandou? O que acontece? A Câmara monta uma comissão especial, um grupo de vereadores que vai tomar essa conta do prefeito. Ou seja, vai pesquisar, vai procurar ali o que o prefeito gastou, o que está acontecendo. Criar comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPI, sobre fato determinado, algo específico, que se inclua na competência da Câmara Municipal, sempre que eu requerer pelo menos 1/3 dos seus membros. Então a CPI tem que ter 1/3 dos vereadores pedindo, tá? Isso é importante, isso cai em prova e IBAN gosta. Olha, como é que funciona a CPI? Imagine um secretário, né, de saúde, educação, que está ali esquisito, movimentando algum dinheiro esquisito ali, cria uma CPI para investigar esse secretário. Compete à Câmara também, privativamente, conceder título cidadão honorífico, né, às pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviço ao município. São aquelas fotos que você vê lá no Instagram, da Câmara, homenageando professores, policiais, pessoas influentes aí que tiveram alguma coisa, algum serviço, né, bem bacana prestado ao município. Isso é feito mediante decreto legislativo e tem que ser aprovado por 2/3, tá? Então isso passa por uma aprovação. Alguém tem a iniciativa de homenagear essas pessoas, é votado, e depois de homenageado, caso a votação seja favorável.
Emendar esta lei orgânica com 2/3 dos seus membros. Sim, cabe à Câmara. Promulgar leis no caso de silêncio do prefeito. Para quê? Emendar a lei orgânica? Sim. Por que emendar a lei orgânica? É competência privativa da Câmara. Porque depois que uma. O que é emendar a lei orgânica? Já começa por aí. Emendar a lei orgânica é alterar alguma coisa na lei orgânica, acrescentar alguma coisa na lei orgânica ou tirar alguma coisa. Imagina que eu não estou satisfeito com esse artigo aqui, artigo 29. O Poder Legislativo pela Câmara? Não, agora vai ser pelo Poder Executivo. Exemplo hipotético. Eu vou tirar isso aqui, vou trocar. Isso é feito por meio de uma emenda. Tá? Ponto. Mas porque a emenda não passa pela sanção do prefeito? Não. Esse é o ponto. Não passa. As leis, sim. As leis que são aprovadas pela Câmara vai para o prefeito sancionado. Ok. As emendas, não. Uma vez que a Câmara aprovou as emendas, próxima aula a gente vai ver como isso acontece, não vai para o prefeito sancionar, não. Quem promulga, na verdade, é a mesa diretora. Eu vou explicar isso mais à frente. Só quero que você saiba que não vai para o prefeito. Por isso é escrito isso aqui. Promulgar leis no caso silêncio do prefeito? Sim, galera. Assim que é aprovada uma lei na Câmara, essa lei vai para o prefeito sancionar. O prefeito tem duas opções, ou ele sanciona ou ele veta. Sancionar é dar o ok, concordar. Vetar, ele não quer aquela lei. Pronto. Só que tem casos que ele fica em silêncio. Ele não sanciona e nem veta. E agora? Se passar 15 dias, a gente tem a figura da sanção tácita. Ou seja, passou 15 dias, entende-se que o prefeito concordou. Só que alguém tem que promulgar essas leis. O que é promulgar? Carimbar. Está valendo. Porque quando as leis vão para o prefeito sanciona, dá o ok, ele mesmo promulga, pum, está valendo, e ele publica isso no Diário Oficial. Só que ele ficou quieto, ele nem sancionou. Então, se ele ficou quieto, quer dizer, passou 15 dias, existe a sanção tácita, ou seja, entende-se que ele concordou. Volta para a Câmara, tá? E a Câmara vai não sancionar mais. Porque tem que sancionar, quem tem que sancionar é o prefeito. Ele ficou quieto, quer dizer que ele já sancionou, né? Quem cala consente. A Câmara vai promulgar, por isso é escrito aqui, promulgar leis no caso silêncio do prefeito. Ou expedir decreto legislativo, que são as leizinhas que a Câmara já faz. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Se tiver um referendo, a Câmara que autoriza. E se a Câmara perceber que precisa de algo que tenha que ter plebiscito, a Câmara que pede, que convoca o plebiscito. Dar posse ao prefeito e ao vice, a gente já viu disso. Bem como receber o respectivo compromisso ou a renúncia também, caso o prefeito venha renunciar. Fixar a remuneração do prefeito e do vice. Mesma coisa, a Câmara decide quanto o vereador ganha, quanto o prefeito ganha e quanto o vice vai ganhar. Eles decidem esta legislatura para a próxima legislatura. Conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito e aos vereadores. Quem vai dar licença a prefeito e vice-prefeito é a Câmara. Isso aqui é o que mais cai em prova, Banco IBAN gosta. Autorizar o prefeito e o vice a se assentar do município quando a ausência exceder 15 dias. Como isso funciona, professor? Imagine que eu sou prefeito de Búzios e eu vou para Cabo Frio. Preciso de autorização? Não. Vou para o Rio. Preciso de autorização? Não. Vou para outro estado. Preciso de autorização? Não. Agora, não importa para onde que eu vou. Posso ir para o município vizinho. Posso ir para outro estado. Se passar, essa ausência passar de 15 dias, eu preciso sim de uma autorização da Câmara. Então, cabe à Câmara autorizar o prefeito e vice a se assentar do município quando essa ausência exceder 15 dias. Bom, a gente viu agora, né, a competência privativa da Câmara. Agora a gente vê algumas coisinhas interessantes que despencam em prova. A primeira coisa é a instalação em posse. Você já sabe, né, que a posse é o quê? É no dia 1º de janeiro. No primeiro ano da legislatura, para a posse dos membros. A Câmara vai se reunir. Sim. Uma coisa que cai muito em prova e IBAN gosta é isso aqui. Ó. O vereador que não toma posse na sessão prevista, 1º de janeiro, deverá fazê-lo no prazo também de 15 dias, sob pena de perda de mandato, salvo motivo justo aceito pela maioria absoluta dos seus membros da Câmara. Ou seja, se o vereador não tomar posse, ele tem até 15 dias para tomar posse. Tá bom? Isso é importante, isso está em prova. Agora, obviamente, se ele estiver doente e esse motivo foi aceito pela Câmara, ele pode tomar posse depois. Eleição da mesa ali. A mesa é um grupo de vereadores responsável pela administração da Câmara. Exatamente. Imediatamente após a sessão de posse, os vereadores vão se reunir sob a presidência do mais votado. Aqui é o mais votado, tá? Por quê? Porque alguém tem que ser o chefe ali, o presidente. Eles não elegeram ainda, eles vão eleger agora. E aí, quem vai ficar? Fica o mais votado por enquanto. E aí, entre eles vão o quê? Ele vendo a maioria absoluta dos seus membros, maioria absoluta é 5, né? São 5 vereadores.
eles vão eleger os componentes da mesa por escrutínio secreto, votação secreta, e maioria de votos. Eles vão decidir ali os membros da mesa, o presidente, o vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, por exemplo. Lembrando, galera, que o mandato da mesa é de 2 anos, cabendo reeleição. Isso aqui é muito importante, e Ban gosta, isso aqui é uma baita de uma pegadinha. Porque o mandato do vereador, 4 anos, ou uma legislatura, mas o da mesa, 2 anos. Como assim? A cada biênio, ou seja, a cada 2 anos, eles elegem de novo os membros da mesa, que vai ser o quê? O presidente, o vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Então, cuidado, o mandato da mesa, 2 anos, é diferente. Eles vão se reunir lá no segundo biênio, tá? Eles vão se reunir para eleger de novo os membros da mesa. Cabendo reeleição, tá? Ou seja, quem está dentro pode se reeleger. A mesa da Câmara é o órgão, tá, de deliberação colegiada e vai decidir sempre pela maioria dos seus membros, sempre pela maioria de votos, né, padrão FIFA. Reuniões da Câmara Municipal. Isso aqui, Ban gosta, é uma questão difícil. A Câmara vai se reunir todos os anos, de 15 de fevereiro a 30 de junho, de 1º de agosto a 15 de dezembro. Isso aqui tudo é uma sessão legislativa, né, que chama de sessão, é um ano todo. Tudo é uma sessão. Esse aqui é o primeiro período, esse aqui é o segundo período. Tem 2 períodos numa sessão. Ou seja, tem 2 períodos em um ano. Isso despenca em prova. Isso aqui é quando a câmera vai funcionar. Ali, como que eu gravo isso aí? Bem tranquilo, galera. Eu gravei dessa maneira. É do dia 15 ao dia 15. Do dia 15 ao dia 15, entendeu? Dia 15 ao dia 15. 15 de janeiro a 15 de dezembro. Certo. Só que o seu raciocínio está correto, né? Porque 15 de janeiro a 15 de dezembro. Está corretíssimo. Só que tem um porém. Não vai trabalhar nos meses de férias escolares. Quais são os meses de férias escolares? Janeiro, né? E julho. Então vamos lá. 15 é o dia 15. 15 de janeiro, mas não pode 15 de janeiro, pula, né? Porque é férias escolares. 15 de fevereiro, perfeito. Até 15 de dezembro. Peraí, tem férias de julho. Julho não trabalha. Então vai até 30 de junho, volta dia 1º de agosto e vai até 15 de dezembro. Exatamente. Então é do dia 15 ao dia 15 e não trabalha nos meses de férias escolares. Isso aqui é o Câmara vai funcionar. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretriz orçamentária, a LDO, e o projeto de lei orçamentária. O projeto de lei orçamentária é LOA, a lei orçamentária que deve ser votada. A lei de diretrizes orçamentárias é a LOA. Primeiro aprova a lei de diretriz orçamentária, depois a lei orçamentária. Isso aqui são leis orçamentárias, galera. Tem um plano plurianual também, que é o PPA. Só que o PPA é votado a cada 4 anos, por isso que ele não está aqui. Está aqui dizendo que a sessão, ou seja, todo ano, a Câmara vai ter que votar o orçamento para o ano que vem. E a sessão não será interrompida, ou seja, isso quer dizer o quê? Que eles vão ter sessão uma atrás da outra até aprovar essas leis aqui, porque são importantes. As sessões da Câmara, reuniões da Câmara, elas são de 3 tipos: ordinárias. Sessão ordinária é essa aqui, ó. Essa que ocorre nesse período. Tá lá bonitinho. Quinta-feira, às 6 horas da tarde. Sei lá, qualquer coisa do tipo. É 18 horas. Quinta-feira, 18 horas. É ordinária. Aquela que está no cronograma. Extraordinária é aquela que ocorre de repente. Sei lá, aconteceu uma chuva forte, precisa votar ali o incentivo, uma ajuda comunitária ali aos comerciantes, por exemplo. Final de ano, sei lá, férias, sei lá. Precisa de uma sessão urgente. Extraordinária. E a sessão solene, que tem a ideia de prestigiar alguém. Então são essas 3 sessões da Câmara, que eles se reúnem. Aí tem algumas coisas extras aqui. Outra coisa importante é o parágrafo 5º, que vem dizer o seguinte: as sessões solenes poderão ser realizadas fora da sede da Câmara. Porque qual é a ideia? As sessões só podem ser na Câmara, ponto. Não pode ter sessão fora da Câmara. A única sessão que pode ter fora da Câmara é a sessão solene. Mas por quê? Porque aqui é uma solenidade. E para que vai ter uma sessão solene? Para dar o título a algum cidadão. Lembra aquele título, cidadão honorífico? Que vai homenagear aquele professor, aquele policial que fez vários serviços na cidade e tudo mais. Então, isso é feito em sessão solene, uma solenidade, não é votação. Isso pode ser feito fora do recinto da Câmara. É a única sessão que pode. As sessões da Câmara serão públicas, significa que eu, você, qualquer um pode ir lá assistir, os vereadores discutindo lá, salvo deliberação em contrário deles mesmos, tomada pela maioria absoluta, quando ameaçadas a autonomia e a liberdade da palavra e voto dos vereadores. Imagina que eles vão votar algo muito importante. E aí tem uma galera lá do quebra-pau que vai impedir, que vai bater no vereador, que diz que vai ameaçar e tudo mais. Nesse caso, pode sim ter
uma sessão que não seja pública, tá bom? Só para você entender como funciona. Vamos continuar aqui. Outra coisa, galera, é a convocação extraordinária. A gente viu que nós temos 3 tipos de sessões, reuniões dos vereadores. Sessão ordinária, aquela que ocorre no dia e hora certinho. A extraordinária, que ocorre de repente. E a solene. Essa extraordinária que ocorre de repente, como é que isso é feito? Quem é que pode convocar uma sessão extraordinária? Exemplo, fortes chuvas, atrapalhou o trânsito na cidade, acabou com o turismo na cidade, e os ambulantes ali precisam de ajuda. E eles querem votar uma ajuda ali em dinheiro para os ambulantes. Exemplo hipotético, tá, galera? Como é que é feita essa reunião extraordinária, essa sessão extraordinária? Existem alguns que podem convocar. Quem é que pode convocar? O prefeito ele pode convocar uma sessão extraordinária na Câmara, desde que ele entender necessário. O presidente da Câmara Municipal, ou requerimento da maioria absoluta dos vereadores, também pode, em caso de urgência ou interesse público relevante. Seria esse caso. O presidente sozinho da Câmara ele consegue convocar uma sessão extraordinária ou a maioria absoluta dos vereadores pedindo, né, que são 5 vereadores no nosso caso. O presidente da Câmara também pode, para apreciar ato do prefeito que importe infração política administrativa. Imagine que o prefeito não prestou conta, né? É um tipo de infração política administrativa. O prefeito não está prestando conta do município, ou seja, ele não está publicando balancete, ele não está colocando as contas do município para a Câmara dar uma olhadinha. O presidente da Câmara pode convocar extraordinariamente a Câmara para apreciar esse ato, essa falta de prestação de contas do prefeito. E também o presidente da Câmara sozinho, ele pode, no caso de intervenção no município, né, o Estado intervir no município, por exemplo, ou compromisso e posse do prefeito e do vice. O que seria uma intervenção no município? Imagine que a saúde do município esteja um caos total. E o Estado do Rio de Janeiro intervém, ou seja, ele toma conta, ele começa a tomar conta da saúde do município. Neste caso de intervenção, o presidente da Câmara também vai convocar extraordinariamente a Câmara e compromisso e a posse do prefeito e vice é o caso que o prefeito não tomou posse, ou o vice não tomou posse no dia 1º de janeiro, porque, sei lá, estava doente, estava internado no hospital por algum acidente, alguma coisa, e ele ficou bom. Só que ele ficou bom tempos depois, tipo 2 meses, 3 meses depois. E ele vai ter que vir tomar posse. O presidente da Câmara que vai convocar extraordinariamente a Câmara para a posse do prefeito, por exemplo. Comissões permanentes temporárias, como havia falado, né, a Câmara terá as comissões permanentes, como, por exemplo, a Comissão da Educação, são um grupo de vereadores que vai ser responsável pela educação ali, por verificar a educação e verificar o Plano Municipal de Educação. E temos também comissões temporárias, aquela comissão que é criada por alguma finalidade, ela dura um tempo, depois ela é extinta. A CPI, por exemplo, tem um prazo certo, inclusive. Lembrando que na constituição de cada comissão é assegurada, tanto que possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares. Isso é muito interessante, né? Exemplo, quer criar uma comissão, uma CPI, vai tentar diversificar ali o máximo aquela CPI, colocando candidatos de partido X, partido Y, para que todo mundo seja do mesmo partido, entende? Comissão representativa. Que comissão representativa é essa, professora? Você viu, né, os dias que a Câmara funciona, né? Você viu lá que é do dia 15 ao dia 15? Só que é do dia 15 de dezembro, né? Começa 15 de fevereiro, vai até 10 de junho, né? A gente sabe disso. 10 de junho não, 30 de junho, que 10 de junho. Não, eu tirei isso. Julho não trabalha, volta dia 1º de agosto, né? De maneira simples. E depois vai até dia 15 de dezembro. Botei número, botei letra, vou botar 2 aqui para ficar tudo igual. Você percebeu que janeiro não trabalha, né? Sim. E a Câmara vai ficar sem vereador algum? Não. Vai ter um grupo de vereadores lá. Comissão representativa. Eles elegem um grupo de vereadores para esse grupo de vereador ficar lá na Câmara durante o recesso. O nome desse grupo é Comissão Representativa. No segundo período de cada sessão legislativa, o segundo período seria de 1º de agosto a 15 de dezembro, né? Eles vão eleger uma comissão representativa da Câmara composta por 3 membros, são 3 vereadores, que terá a atribuição de dar continuidade aos seus trabalhos no período de recesso parlamentar, em janeiro, por exemplo. A comissão representativa será eleita em escrutínio secreto, ou seja, voto secreto, e por chapa. O que é por chapa? Não vai ser eleito um vereador, vai ser eleito os grupos de vereadores. Tá? E por último, a comissão de inquérito, que a gente acabou de ver, CPI. Como é que é criada uma CPI? Tem que ter um pedido, ou seja, um requerimento de 1/3 dos vereadores para que seja aberta uma CPI, para apurar fato determinado e por prazo certo, não superior a 180 dias.
A CPI tem um prazo de 180 dias para concluir seu trabalho. Imagine que um secretário de saúde esteja desviando dinheiro, e aí a CPI vai investigar, cria essa comissão parlamentar de inquérito, é um requerimento de 1/3 só, cria essa comissão vai investigar especificamente aquele secretário, e aí verificando que se trata de um crime, vai encaminhar tudo que foi investigado ali, vai encaminhar para o Ministério Público, para o Ministério Público pedir a prisão e tudo mais. Bom, é assim que funciona. Essa CPI tem 180 dias para investigar esse secretário, no nosso exemplo. E que processo legislativo, galera? Já deixa aquele like, galera. Deixa aquele like que ajuda demais. Esse assunto aqui, a Banquiban gosta, tá? A Banquiban de vez em quando traz uma questãozinha sobre esse tema. É um tema bem tranquilo e vale a pena estudar. O processo legislativo compreende a elaboração de... O que é um processo legislativo? É um processo de votação na Câmara. De maneira simples é isso. Votação na Câmara a gente chama de processo legislativo. Então tudo aqui é votado na Câmara, professor Alê? Sim. Então tudo aqui vai para o prefeito sancionar? Não, nem tudo. Nem tudo que é votado na Câmara vai para o prefeito dar o ok, sancionar. Tem coisas que sim, coisas que não. Mas tudo aqui é votado na Câmara. A emenda lei orgânica é votada na Câmara? Sim. Vai para o prefeito sancionar? Não, a emenda lei orgânica não. Leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas são leis que são votadas na Câmara e, a posteriori, depois vai para o prefeito sancionar sim, tá? Mas são leis que são votadas na Câmara. Decretos legislativos e resoluções são coisas da Câmara, né? Vou botar aqui, coisas da Câmara. Esses também não vão para o prefeito sancionar. São leizinhas da coisa de Câmara, né? A Câmara faz algumas leizinhas que ela que faz mesmo, são chamadas de decreto legislativo e resolução. Vamos ver cada um deles. Primeiro, a emenda lei orgânica, que é o que a banca mais gosta. Tá? O BAN está aqui com força. Primeiramente, galera, como é que faz para emendar a lei orgânica? Eu já havia falado antes. Emendar a lei orgânica é alterar alguma coisa na lei orgânica. Tipo, eu quero tirar esse parágrafo segundo. Eu tenho que fazer uma emenda para revogar ele. Eu quero acrescentar mais coisas. Uma emenda para acrescentar. Eu quero alterar. Uma emenda para alterar. Quem é que pode propor uma alteração na lei orgânica? A proposta pode ser de 3. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, ou seja, 1/3 dos vereadores. Quer dizer que um vereador sozinho ele não pode propor uma emenda, professor Alê? Isso, ele tem que se juntar com 1/3 para propor essa emenda, tá? Propor essa emenda para votação. O prefeito sozinho ele pode propor uma emenda, ou seja, ele vai mandar essa emenda para a Câmara. O que é uma proposta de emenda? É a proposta de emenda à lei orgânica, conhecida como PELO. Proposta de emenda à lei orgânica. Ele manda essa proposta para a Câmara votar. 1/3 dos vereadores, a mesma coisa. Faz a proposta ali para a Câmara votar como um todo, né? Todo mundo. E também a população. A população tem que ser subscrita, ou seja, assinada aí por 5% do eleitorado, então a população é 5% do eleitorado, registrado na última eleição, com dados do respectivo título do eleitor, né? Bonitinho, título do eleitor, tudo bonitinho. Então, resumindo, quem é que pode propor uma emenda lei orgânica? 1/3 dos vereadores pode, prefeito e cidadãos, 5% do eleitorado. Tem que ser assinado aí por 5% do eleitorado. E como que é essa proposta, galera? Essa proposta, galera, eu vou pular o parágrafo primeiro, tá? Vou direto para o parágrafo segundo, daqui a pouco eu volto no primeiro. Essa proposta, ela é discutida e votada em 2 turnos, ou seja, ela é discutida e votada 2 vezes. Falei, vai votar uma coisa, depois vota de novo a mesma coisa? Isso, exatamente isso, vota 2 vezes. Com um intervalo de 10 dias. Entre uma votação e outra tem que ter um intervalo de 10 dias. Eles votam agora a mesma coisa, vai votar de novo 10 dias depois. E é considerada aprovada se obtiver em cada um dos turnos 2/3 dos votos. Ou seja, é uma votação difícil, é mais que a metade. Tem que ser aprovado por 2/3, no mínimo, né? Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, 10 dias depois. Lembrando que não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual, caso o Estado intervenha no município, no estado de defesa e em estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio ele é decretado pela União, em alguns casos específicos, guerra, por exemplo, calamidade pública, por exemplo, e aí, nesse caso, não pode, tá? Só para você gravar que não pode mesmo. Lembrando que a emenda à lei orgânica ela é promulgada pela mesa diretora, não é sancionada, é promulgada. Por que ela é promulgada pela mesa diretora? Porque não manda para o prefeito sancionar, a gente já sabe disso, ela é promulgada pela mesa. Então não se sanciona
a emenda à lei orgânica? Sim, porque sancionar vem do prefeito. É o prefeito que sanciona, é o prefeito que dá o ok ou veta. Como ela não vai para o prefeito, ela não sanciona. Ela tem que ser promulgada. E aí nem manda para o prefeito promulgar também. A própria mesa diretora promulga a lei orgânica. O que é promulgar? Promulgar é dar uma carimbada ali, tá valendo, tá bom? De maneira simples. E depois vai publicar também, né? Tornar público. Não será objeto de deliberação, ou seja, não pode votar uma emenda à lei orgânica que venha arrebatar ao município qualquer porção do seu território, ou seja, arrebatar, né? Tirar uma parte do município, abolir a autonomia do município, né? De modo que o município tenha menos autonomia, não pode, e alterar o nome do município, salvo a adoção da denominação do município de Armação dos Búzios, né? Que já é o nome. Então não pode alterar o nome do município também. Rejeitado ou a vida prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ou seja, se essa proposta ela não foi aprovada, eu não posso propor de novo. Né? Eu, prefeito, por exemplo, não posso propor de novo naquela sessão legislativa, naquele ano. Tenho que esperar o próximo ano para propor novamente. Pegou, galera? Tomem cuidado. Esse assunto, despenquem pronto. Outro assunto interessante é a iniciativa legislativa, ou seja, iniciativa de leis. A gente viu a iniciativa de emenda à lei orgânica. E as leis, como é que funcionam? A iniciativa de leis complementares ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão. Aqui, um vereador sozinho pode propor. Então, o vereador sozinho ele pode propor uma lei ou uma comissão de vereadores também pode. Óbvio. O prefeito, é óbvio que pode. O prefeito pode uma emenda sozinho. Imagina uma emenda à lei orgânica. Imagina uma lei, né? Cidadãos também podem propor uma lei, tá? Então, esses são que pode propor. A diferença é essa. A diferença é que um vereador sozinho e uma comissão pode. Já na emenda à lei orgânica tem que ser um terço de vereadores, comissão não pode. Tá, vamos falar agora sobre leis complementares. A gente já viu aqui que a iniciativa de leis complementares e leis ordinárias. Olha, qual a diferença entre elas? A votação. A votação da lei complementar é muito mais difícil de aprovar do que a lei ordinária. Olha, mas quem escolhe isso? A lei orgânica. A lei orgânica ela vem falar que alguns assuntos têm que ser lei complementar, ou seja, uma votação mais rigorosa. Aqui, ó, são leis complementares, além de outras. O Código Tributário do Município, o Código de Obras, Código de Postura, Código de Saneamento. Esses códigos aqui são uso do solo. Esses códigos aqui são códigos que impõem ao município alguma coisa. O Código de Obras impõe que ele deixe um espaço, impõe isso, impõe aquilo, impõe uma licença para construir, por exemplo, uma autorização para construir. Então, geralmente são coisas mais impostas ali. O Código Tributário impõe o pagamento de IPTU, tá? Só para você gravar. O plano diretor do município, que é um plano de desenvolvimento urbano, de como a zona urbana vai se desenvolver. A lei orgânica da Guarda Municipal, a lei que organiza a Guarda Municipal, que cria a Guarda Municipal. E a lei instituidora do regime único, jurídico, né, único dos servidores, ou seja, o estatuto do servidor, que é a próxima aula, né? Sem ser a quarta aula, agora vai vir para a quarta, né? Depois vem o estatuto do servidor. Aliás, vem as questões, depois vem o estatuto do servidor, bem no esquema. Tudo isso aqui, galera, é lei complementar. As leis complementares elas são aprovadas por maioria absoluta. O que é maioria absoluta? É metade da quantidade de vereadores. Quantos vereadores tem Búzios? 9. Metade é quanto? 4,5. Arredondando. Mais um, 5,5. No caso, 5, né? A gente fala que é 5. Então, são 5 vereadores. 5 votos, ou seja, 5 vereadores têm que concordar para aprovar uma lei complementar. E a lei ordinária, quanto que seria? Metade dos presentes. Aqui não é metade dos presentes. Essa é a diferença. Na maioria absoluta, é metade da quantidade de vereadores, tá? Então volta aqui, são 5, né? Volta para cá, são 5. Vamos supor que vieram 9. Quantos votos eu preciso para aprovar? 5. Vamos supor que vieram 6. Quantos votos eu preciso para aprovar? 5. Vamos supor que vieram 5 vereadores só. Quantos votos eu preciso para aprovar? 5, não muda. Não importa quantos vieram. 5 votos a favor para aprovar. Então todo mundo tem que votar a favor para você ler. Exatamente. Isso é maioria absoluta. É a metade da quantidade de vereadores, não é dos presentes. Já a lei ordinária é maioria simples. A lei orgânica não comenta nada, então pode ser lei ordinária. A lei ordinária é metade dos presentes. Então são 9 vereadores, né? Mas vieram só 8. Quantos votos precisa? Metade de 8 mais 1, 5. Vieram 6 vereadores, metade 6, 3, mais 1, 4. Então 4 votos a favor. Ali vieram só 5 vereadores. Metade 5, 2,5, arredondando 3. Arredondando para cima, né? 3 votos a favor é a maioria.
Além disso, também vai ser em 2 turnos, isso aqui é novidade, primeira vez que eu vejo isso. Também vai ser em 2 turnos, com intervalo de 48 horas. Aqui tem um intervalo de 48 horas entre um turno e outro. E receberão numeração distinta da lei ordinária, ou seja, uma lei é um número diferente, né? Aqueles números da lei 2000 então, 3000 então, é diferente da lei ordinária. Vamos continuar, galera. Nosso último slide, para a gente fechar com chave de ouro. E as leis delegadas? As leis delegadas são leis delegadas que serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara. Vamos supor que o prefeito quer regular alguma coisa, criar uma lei sobre uma coisa que deveria ser da Câmara. A Câmara que deveria fazer isso. O que o prefeito faz? Pede autorização para a Câmara delegar para ele aquele assunto, para ele criar leis. O nome dessa lei que ele for criar vai ser chamado de lei delegada. Decretos legislativos e resoluções de Câmara, isso aqui são coisas de Câmara mesmo. Decreto legislativo se destina a regular, entre outras, as seguintes matérias exclusivas de competência da Câmara, sim, que tem um efeito externo. Por exemplo, a autorização de uma lei delegada será por decreto legislativo. A Câmara, ela autoriza o prefeito a criar uma lei delegada mediante decreto legislativo. Ou seja, tem um efeito externo, tem um efeito fora da Câmara, tá entendendo? Por isso que aqui está escrito efeito externo. Ao contrário das resoluções, que é a mesma coisa, a Câmara vai regular alguma coisa, só que destina a regular coisas de matéria interna, ou seja, com coisas dentro da Câmara mesmo. Ela vai regular uma coisa que ela já mesmo faz ali dentro da Câmara. Não tem nenhum efeito externo. A diferença é essa. Lá na lei orgânica, galera, você consegue se aprofundar muito mais nisso. Lá tem vários assuntos que são bem interessantes. Eu recomendo assistir a videoaula, dar uma lida lá para você se aprofundar mais um pouco, caso tenha interesse. Poder Executivo é exercido pelo prefeito, a gente já sabe disso, já deixa aquele like então, bem no esquema. Auxiliado pelos secretários municipais. Os secretários municipais eles são escolhidos pelo prefeito e eles são auxiliares do prefeito. Grave isso é muito importante. O prefeito e o vice serão eleitos simultaneamente, a gente já sabe disso, né? Dentre os brasileiros maiores de 21 anos. E no exercício do direito político, tem que estar o quê? Que o direito político não pode ter cassado, na forma da legislação, ou seja, o Xandão não cassou o direito político daquele candidato, então ele pode ser sim prefeito, desde que ele tenha também 21 anos, né? De maneira simples, tá, galera? É só para você gravar sem demagogia política, show? 21 anos e com os direitos políticos ok. Leva para a prova. Para vereador, 18 anos. Posse do prefeito e do vice. Aqui, galera, tem a posse do prefeito e do vice, que vai ser na sessão da Câmara, lá no 1º de janeiro, a gente já sabe disso. Ele vai prestar esse compromisso aqui. Isso aqui eu vi uma única vez em uma prova, esse compromisso, não vale a pena, mas passa o olho, tá aqui, passa o olho. Mas o mais importante é isso aqui. A Banca IBAN, ela ama isso aqui, que está aqui. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, que é 1º de janeiro, o prefeito ou vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Ou seja, se o prefeito e o vice não toma posse no dia 1º de janeiro, ele tem até 10 dias para tomar posse sem problema algum. Agora, se não tomar posse depois desses 10 dias, aí sim o cargo vai ser declarado vago, ele não vai poder tomar posse, nem o prefeito, nem o vice. Olha aí, me diz uma coisa aqui. Mas o prefeito ou o vice, né, tá doente. Não, tudo bem, salvo motivo de força maior. Tá top? O que a banca cobra é os dias. 10 dias. Não se esqueça. Impedimento. Em caso de impedimento do prefeito e do vice, sabe, né? A gente sabe muito bem que o prefeito não pode trabalhar. Sei lá, foi cassado ou morreu. Né? Pode acontecer. O vice assume. Mas no caso de impedimento do prefeito e do vice, ou a vacância dos 2 cargos, ou seja, não tem prefeito e não tem vice, o que acontece? Serão sucessivamente chamados para o exercício da prefeitura, para ser prefeito, o presidente da Câmara e o vice-presidente da Câmara, caso não tenha também um presidente da Câmara. Mas olha que curioso, né? Então, se não tem prefeito e não tem vice, o presidente da Câmara vai ficar na prefeitura, sendo prefeito ali. Isso. E se não tiver o presidente, vai entrar o vice-presidente da Câmara. Exatamente. Que são os membros da mesa diretora, né? Presidente, vice-presidente. Aí depois vem o primeiro secretário, o segundo secretário. Ali, mas eles vão ficar lá para sempre? Não, para sempre não. Vai acontecer o seguinte, olha só. Vaga e cargo. Vagando o cargo de prefeito, e aqui não está escrito, tá, gente? Não está escrito, mas vagando o cargo de prefeito e não tendo vice, né? Deveria estar escrito, e não tendo vice, vai ser feita eleição, tá? Porque se vagar o cargo de prefeito, o vice assume e fica, acabou. Mas aqui não está escrito, mas é isso aqui que quis dizer. Vagando o cargo de prefeito e não tendo vice, vai ser feita eleição em 90 dias. Então, em 90 dias vai ter eleição. Ponto. Ponto. Só que tem um porém, galera.
Se ocorrer a vacância, o cargo vago, nos últimos 12 meses do mandato, que é o da eleição. É o da eleição. Que é o ano que a gente vai eleger um novo prefeito e um novo vice. A eleição será realizada em 30 dias, vai mudar para 30. Depois da última vaga, que vai ser do vice, por exemplo, pela Câmara Municipal, na forma da legislação. Ou seja, em 30 dias, a Câmara vai votar, isso mesmo, votar em um novo prefeito. O nome disso é eleição indireta. Sim, nós temos eleição indireta também, nesse caso. É o único caso. Porque geralmente é eleição direta, o povo decide os seus representantes. Aqui é a Câmara que vai decidir. Eu não entendi foi nada. Vamos lá, primeira coisa. O prefeito morreu e o vice também morreu. Ou foi cassado. Entra quem? O presidente da Câmara. Se não tem, o vice-presidente da Câmara. Tá, então entra o presidente da Câmara porque tem um presidente da Câmara. Beleza. Ele vai ficar lá para sempre? Não, ele vai ficar lá interinamente, ou seja, vai ficar lá provisoriamente até o quê? Até ter eleição. E aí vai ter que ter eleição em 90 dias. Desde que, são 4 anos, né? Desde que a vaga tenha ocorrido, né, nesses 3 primeiros anos. Se a vaga ocorrer no último ano, ou seja, o prefeito morreu no último ano, ele tem vice também no último ano, é o ano da eleição, que você vai eleger alguém neste ano para os próximos anos, né? Para evitar problemas, né, para evitar que vai ter logo eleição em outubro, o que acontece? A Câmara vai fazer uma eleição em 30 dias, é mais rápido, e a Câmara mesmo que vai votar um prefeito. Então a Câmara vota no prefeito, e aí esse prefeito vai assumir a prefeitura só durante esse período, até a gente ir lá em outubro, votar e tudo mais. Entendeu? Enquanto isso, o presidente da Câmara fica lá, e aí quando o prefeito foi eleito, o prefeito assume a prefeitura, e o presidente da Câmara mete o pé para a Câmara. Resumindo, qualquer coisa você volta um pouquinho. Então é 90 dias para ter eleição diretas e 30 dias para ter eleição indireta, desde que o cargo vago tenha ocorrido no último ano da legislatura. São auxiliares do prefeito, quem? Os secretários municipais, a gente já sabe disso, que serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos. Então, para ser secretário, também tem que ter 21 anos, assim como o prefeito, e no exercício dos direitos políticos. Bom, galera, a gente vai falar agora sobre a administração dos órgãos, né? A administração municipal, vou botar aqui, administração municipal. Quando eu falo de administração municipal, vou escrever, né? Ih, pulou para cá. A administração municipal, que letra horrível. Pois é, eu quero escrever correndo, sai tudo esquisito mesmo. E também minha letra já é horrível. Ela é dividida em administração direta e indireta. Então, quando eu falo em administração municipal, ou seja, uma administração do município, ela se divide em direta e indireta. A administração direta, ela é constituída pelos órgãos sem personalidade jurídica própria. Já vou explicar. Pelos órgãos. Ou seja, secretarias, por exemplo. Na administração direta, a própria prefeitura faz o serviço por meio de seus órgãos. Por isso que é chamada de administração direta. Porque a própria prefeitura faz diretamente por meio dos seus órgãos. E o órgão, galera, o órgão não tem personalidade jurídica própria. A gente já sabe disso. Por que o órgão não tem personalidade jurídica própria? Porque eu não posso processar um órgão. Então, se eu estou pé da vida lá com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, ou Secretaria de Fazenda, qualquer secretaria, qualquer órgão, a Guarda Municipal, o órgão ali da Secretaria Pública de Segurança, eu não posso processar a secretaria, eu não posso processar o secretário, eu não posso processar o guarda municipal. É claro, galera, eu não posso processar o guarda municipal em coisas relacionadas ao município, à atividade do guarda municipal. É claro que o guarda municipal é meu vizinho aqui, aí eu posso processar ele no civil, normal, não tem nada a ver com guarda, ele pode ser qualquer pessoa. Eu estou falando que eu não posso processar ele sendo guarda, como na condição de guarda, na condição de secretaria municipal, órgão, por exemplo. Então, eu deveria entrar com uma ação não contra a Secretaria de Saúde ali, no caso de exigir um remédio, alguma coisa, mas contra quem? Contra o município. O município, sim, tem personalidade jurídica. Por isso está escrito aqui, órgão não tem personalidade jurídica, não tem personalidade jurídica própria. Então, a administração direta é o quê? É o município fazendo um serviço por meio de seus órgãos, ou seja, o município faz diretamente. Os órgãos integrantes da administração, elas são divididos em direção e assessoramento superior, que são as chefias, né, lá no topo, secretário, por exemplo. Direção e assessoramento intermediário são os cargos comissionados. E a execução aqui é o peão, que vai executar o serviço. Então, a administração municipal se resume à administração direta, o município faz diretamente ou indireta. Na administração indireta, o município não faz, mas cria uma entidade para fazer. Muito comum,
o município, ela vai tratar da previdência dos seus servidores, certo? Então, ela pode criar uma secretaria, Secretaria de Previdência dos Servidores. Pode criar uma secretaria de previdência. Ela está tratando da previdência diretamente. Perfeito. Por meio de um órgão chamado secretaria. Perfeito. Só que isso não é comum. Sabe o que é comum? Eu nem sei o nome, eu vou pesquisar agora o nome, eu vou falar qual o nome. Mas o que é comum? É comum o município criar uma autarquia, eu sei que é uma autarquia, tipo Búzios Prev. Eu vou pesquisar aqui o nome, peraí. Cara, eu falei Búzios Prev, o nome é Búzios Prev mesmo, porque geralmente é o nome do município e a palavra Prev. Ou seja, ao invés do município criar um órgão, né, uma secretaria de previdência, ela cria uma autarquia que chama Búzios Prev para tratar da previdência dos servidores de Búzios, servidores efetivos, né, concursados. Isso quer dizer que o município ele cria uma entidade nova para tratar. Mas por que ela cria essa entidade? Porque essa entidade é mais independente. Esse é o ponto. Lá tem um presidente da entidade e tudo mais. Tá entendendo, galera? Então, ela presta um serviço de previdência aos seus servidores de maneira indireta, porque não é por meio de órgãos. Ela cria uma entidade. E essa entidade aqui, todas elas têm personalidade jurídica, ao contrário dos órgãos. Então, resumindo, se houvesse um órgão chamado Secretaria de Previdência dos Servidores, eu não poderia processar a Secretaria de Previdência. Eu deveria processar o município, certo? Certo, porque o órgão não tem personalidade jurídica. Agora, é comum os municípios criarem uma autarquia, que faz parte da administração indireta, para tratar da previdência. Nesse caso, eu já posso processar a autarquia. Então, se eu tiver problema com minha previdência, eu sou servidor do município, me aposentei, estou tendo problema ali com alguma coisa, eu devo processar, caso necessário, a própria Abruzzo Prev, ou seja, a própria autarquia, porque ela tem personalidade jurídica, não é um órgão. Resumindo, a administração municipal pode fazer por meio de seus órgãos, a administração direta, ou por meio de entidades, a administração indireta. São entidades que ela cria. E uma delas é a autarquia, que é muito parecido com uma secretaria, mas não é secretaria, tá? Ela é uma entidade independente. Temos a empresa pública, caso ela queira criar uma empresa pública, e a sociedade de economia mista, que também é um tipo de empresa, só que é mista, né? Ela pode ter participações de outras pessoas. De maneira simples é isso. Aqui faltou só a fundação, né? Deveria ter a fundação aqui, não tem. Outro assunto interessante são os princípios fundamentais, né? Os órgãos de qualquer dos poderes municipais, secretarias, ou até dentro da Câmara mesmo, vão obedecer os seguintes princípios. Aqui está escrito órgãos, galera, mas na verdade todo mundo vai seguir. Tanto a administração direta quanto a indireta também vai seguir esses princípios. Ali não está escrito a administração indireta aí, eu sei. A gente entende que sim, tá? Porque é um preceito constitucional também. E na Constituição está escrito administração indireta. Mas aqui só está escrito órgãos. Leve para sua prova órgãos, mas sabe que todo mundo vai obedecer esses princípios. Princípios são coisinhas, né, que o município vai seguir, que são os princípios fundamentais aqui, são os mais importantes. Primeiramente, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e interesse coletivo, sujeitando as penas da lei o que descumprirem ou contribuírem para tal. São princípios que devem ser memorizados. LIMP, né, é o LIMP, dá um ar de limpeza na administração pública, ó, limpe, um ar de limpeza. Legalidade. Legalidade é um princípio que significa que o município deve agir conforme a lei. Impessoalidade. Impessoalidade é um princípio que o município deve ser impessoal quando ele contratar uma empresa, quando ele contratar um servidor. Um exemplo da impessoalidade é o concurso. O prefeito não está contratando os amigos dele. Isso aí seria pessoalidade. Ele está agindo com impessoalidade, ou seja, ele está contratando os melhores ali, não são os amigos, né? Ou licitação também. Licitação é um exemplo de impessoalidade. O prefeito ele é impessoal quando ele faz uma licitação para escolher uma empresa. Então ele tem que ser impessoal, não é pessoal, gente. Pessoal é dar margem ali para os amigos e tudo mais, né? Tem que ser impessoal. Moralidade, agir conforme a moralidade administrativa. Publicidade, todos os atos da prefeitura têm que ser público, por exemplo. Interesse coletivo, tudo que a prefeitura faz tem um interesse coletivo, um interesse como um todo. Vamos continuar. Nosso último slide para a gente fechar esse assunto. A gente vai falar agora sobre tributos municipais. Conceito simples, tá? Tributos municipais. O que é tributo? Tributo é aquilo que você é obrigado a pagar para o município. Ali, o imposto. O imposto é um tipo de tributo. A taxa também. Mas eu não pago taxa. Depende. Se você abrir uma empresa, você vai ter que pagar taxa. Taxa do alvará. Se você, sei lá, tem várias coisas que você faz. A taxa de lixo, por exemplo, é uma taxa, tá? Várias coisas que você pode fazer, um serviço que é prestado pelo município,
Isso tudo é cobrado mediante taxa. E contribuição de melhoria, que eu já vou explicar. Isso tudo são os tributos. Dentro dos impostos, galera, eu tenho 3 tipos de imposto, tá? Eu tenho o IPTU, tá até aqui, ó, IPTU. O que é o IPTU? É um imposto sobre a propriedade territorial urbana. O município se divide em zona urbana e zona rural. Os imóveis que estão na zona urbana pagam IPTU. Imóvel é o quê? Um terreno, uma casa. Ou seja, se eu sou dono de uma casa, dono de um terreno, na zona urbana, eu pago IPTU. Tá bom? O imposto você paga todos os anos. Temos também o ISS. Se eu presto um serviço dentro do município, eu pago ISS. Taxista presta serviço? Sim, serviço de locomoção. O taxista paga ISS. O ônibus lá, intramunicipal, que presta serviço dentro do município, presta serviço? Sim, ele paga ISS. Qualquer serviço que é prestado dentro do município, paga ISS. Eu presto serviço para você. Quando eu dou uma aula para você, um vídeo, é um serviço. O vídeo é um serviço. Logo, eu pago ISS para o meu município, tá bom? Então, quem presta, é o empresário, né, quem presta o serviço que paga ISS. E o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. Eu vou explicar direitinho. Esse imposto é quando eu passo a casa do meu nome para o seu nome, por exemplo. Um imóvel, uma casa, um terreno. Então, por exemplo, eu sou dono de uma casa ou de um terreno lá em Búzios. Você quer comprar a casa de mim. Eu vou vender para você, ué. Você quer comprar, eu vou vender. Você vai pagar por comprar a minha casa, por trocar o nome do meu nome, por trocar do meu nome para o seu nome. E por que intervivos, professor E? Porque é entre vivos, veja você. Mas qual que seria outro caso? ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte ou Doação. O ITCMD é muito parecido, só que é do morto para o vivo. Ou seja, é uma herança. Então, por acaso, se o pai morreu e deixou para o seu filho uma casa, a transferência, vou botar para cá, a transferência dessa casa do morto, né, para o filho, do pai morto para o filho, vai pagar um imposto, só que é um imposto estadual, não tem nada a ver. Aqui, municipal, é só entre vivos, que é o ITBI. Então, esquece ITCMD. As taxas elas podem ser por serviço público, né, como, por exemplo, o lixo, todo ano é cobrado, junto com o IPTU, para prestar um serviço de coleta de lixo, ou também pelo exercício do poder de polícia, que são as taxas de alvará, por exemplo, a taxa de vigilância sanitária, por exemplo. Se eu for abrir um comércio, um mercadinho, vou abrir um mercadinho Búzios, eu tenho que pagar todo ano uma taxa de vigilância sanitária, que na verdade é uma taxa para eu ser fiscalizado, né? Veja você. Pois é. Então, isso são as taxas. A taxa de um serviço prestado pelo município, seja de fiscalização, seja de um serviço público propriamente dito. E por último, a contribuição de melhorias, né, que é a compensação dos custos da realização de obras que valorizam o imóvel do contribuinte. Imagina o seguinte, imagina que eu comprei um terreno em Búzios por 10 mil reais. E aí Búzios asfaltou, botou uma praça, botou iluminação, botou, ó, ficou lindo aquele local, aquele bairro. O bairro estava largado lá, comprei por 10 mil o terreno e agora está maravilhoso. E o meu terreno está valendo 50 mil reais. Então eu tive uma valorização imobiliária, uma valorização do meu terreno por conta das obras do município. E sim, o município pode cobrar daquelas pessoas que tiveram essa valorização imobiliária, todo mundo que teve essa valorização imobiliária, ela pode cobrar as custas da obra. Veja você. O nome disso é contribuição de melhoria. Mas veja bem, só se houver valorização, só se o meu imóvel se valorizou. E só pode cobrar o que foi valorizado, tá bom? O limite. Ou seja, no meu caso, eu comprei por 10 mil e está valendo 50 mil, só pode cobrar esses 40 mil de valorização. E tem que ser dividido com todo mundo, tá? De forma que não passe o custo da obra, óbvio. Se a obra custou 1 milhão, vai dividir com todo mundo ali. Ah, vai ficar 10 mil para cada um, beleza. Ficou 10 mil para cada um, então vai tirar de mim 10 mil, mas ainda tenho aí a valorização de 40 mil, é como se eu estivesse no lucro de 30, né? Resumindo. Então, galera, não sei se vocês entenderam aí, mas saiba de uma coisa. Se houver valorização imobiliária por conta de uma obra, o município pode cobrar de você o custo dessa obra, desde que houve essa valorização. O nome disso é contribuição de melhoria. Bom, galerinha, muito obrigado mais uma vez. Adquira esses mapas mentais aqui junto com os outros. Você que é da área da educação e cai orgânica, vão vir os mapas mentais extras da educação, do que tange a lei orgânica. A lei orgânica ela trata da educação. Eu não vou entrar nesse assunto, porque a gente já aprendeu muito sobre legislação educacional. Eu acredito que ela não vai cobrar. Mas caso ela cobre, você adquirindo os mapas mentais, vai vir um mapa mental extra só com a parte da educação da lei orgânica, como se fosse um brinde para você.
Agora, a gente vai fazer questões de lei orgânica, questões da banca, questões autorais, mas principalmente questões da banca. E logo em seguida, a gente vai para o Estatuto do Servidor, a gente fechar com chave de ouro as nossas videoaulas. O Estatuto do Servidor vai ser bem tranquilo e bem curtinho também. Então, muito obrigado mais uma vez. Pai do Céu te abençoe. Adquira as questões, vão ter questões extras, pacotão de questões vão sair. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado também. Então, até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.